Super Mario Galaxy, o filme, foi incrível e conseguiu combinar ação e humor muito bem. Mas você sabia que o filme tem muitas cenas que são realmente emocionantes e inesperadas? Beijo! Nos jogos, o relacionamento do Mario e Peach é descrito como uma amizade, mas parece que eles não vão ser apenas amigos por muito tempo nos filmes. Afinal de contas, existem várias cenas nos dois longas em que o encanador e a princesa parecem estar apaixonados um pelo outro, ao ponto de outros personagens como Luigi e Toad apontarem isso. Mas a confirmação disso está no finalzinho de Super Mario Galaxy, quando Peach dá um beijo na bochecha de Mario. Claro que isso poderia não significar nada em outra situação. Um beijo na bochecha nem sempre é romântico. Mas o histórico de cenas fofas e meio constrangedoras dos dois pombinhos indica que sim, ambos estão apaixonados. Isso já era praticamente certo por parte do Mario, que se sentia inseguro sobre isso por ser apenas um encanador qualquer, enquanto ela é uma princesa. Agora, a gente sabe que Peach também gosta dele. Então, existem boas chances de eles se tornarem um casal de verdade no terceiro filme desta saga. Também está ansioso para ver isso acontecendo? Olha que esse é apenas um dos 13 momentos mais emocionantes que você precisa ver em Super Mario Galaxy, o filme. Se liga porque já tá no ar mais um Team Vídeos incrível! Peach e Rosalina. Desde o primeiro filme de 2023, ficou claro que a Peach veio de outro mundo e não se lembrava de seu próprio passado. Quando foi confirmado que a segunda produção de Super Mario da Illumination seria uma aventura espacial chamada Super Mario Galaxy, muita gente chegou à conclusão de que a origem da princesa Peach seria revelada. E isso acabou se tornando verdade, porque o filme revelou que Peach é a irmã mais nova da princesa Rosalina. Essa revelação aconteceu em uma cena muito linda, em que Peach se lembra de quando vivia com Rosalina em outro planeta, até que sua irmã mais velha teve que deixá-la no reino dos cogumelos para protegê-la de seres que queriam capturar as duas por causa de seus poderes cósmicos. Queda do Bowser. Várias lutas sensacionais acontecem durante o filme, e uma delas é aquela em que Mario e Peach lutam juntos contra Bowser. Além de as cenas em si serem muito empolgantes, toda essa luta é uma referência à batalha clássica do Mario contra Bowser no jogo Super Mario Bros., de 1985. E termina do mesmo jeito, com o encanador usando um machado para derrubar a ponte em que Bowser está, fazendo o vilão cair dentro da lava. O que ninguém esperava é que Bowser realmente afundaria na lava, ao ponto de perder a vida. O pior é que seu filho vê isso e fica muito triste, o que nos faz pensar que Mario acabou pegando pesado demais. É difícil assistir a isso sem ficar com pena do Bowser Jr. Mesmo que o garotinho também seja um vilão, ele não merecia ver seu pai falecer desse jeito. Mas é aí que a coisa muda, porque Bowser surpreende todo mundo ao sair de dentro da lava na forma de um esqueleto, tornando-se um morto-vivo. Esse poderia ter sido o momento mais triste da franquia, mas acabou se tornando um dos mais empolgantes. Reencontro das irmãs. Exatamente por conta do passado da Peach, a cena em que ela e Rosalina finalmente se reencontram após todos esses anos é perfeita. A princesa do reino do cogumelo passou a vida inteira sentindo um vazio por não saber de onde veio, e Rosalina passou todo esse tempo sabendo onde sua irmã estava, e até mesmo contando as suas aventuras aos Lumas, mostrando que nunca parou de pensar nela. Então, o reencontro acaba sendo um dos momentos mais importantes da vida das duas. E tudo fica ainda mais incrível quando elas juntam as mãos pela primeira vez em muito tempo, ativando o poder cósmico delas, que é usado para salvar Rosalina e transformar o planeta Bowser em um mundo cheio de vida. Yoshi. Como estamos falando de momentos emocionantes, nós não poderíamos ignorar uma das primeiras cenas do filme. Aquela em que Mario e Luigi entram em ruínas, esperando encontrar monstros, mas acabam conhecendo o Yoshi, um dinossaurinho muito fofo e indefeso, que estava sendo temido pelo povo que vive perto daquele lugar. É muito legal ver Mario sendo paciente com Yoshi e o ajudando a sair dali, em vez de atacá-lo antes de qualquer coisa. E essa acabou sendo uma ótima decisão, porque Yoshi os ajudou pelo resto do filme. No entanto, Mario não acolheu Yoshi por sua possível utilidade, mas sim porque ele estava sozinho desde o dia em que nasceu e precisava de companhia. Se você também adora o dinossauro do Mario,
Que tal comentar aqui embaixo #Yoshi em homenagem a ele? Star Fox. Outra cena que é emocionante mais pela surpresa do que por ser triste ou algo do tipo, é aquela em que descobrimos que o piloto que vai levar a turma do Mario para o planeta Bowser é ninguém mais, ninguém menos que Fox McCloud, o personagem principal de Star Fox, outra franquia de jogos da Nintendo. Essa cena traz duas possíveis reações para quem está assistindo. Quem já jogou Star Fox ou ao menos ouviu falar da franquia, fica surpreso com essa participação especial, enquanto quem nunca ouviu falar disso fica bem confuso pela forma como o Fox é comicamente exagerado. Será que veremos mais desse personagem no universo cinematográfico do Mario? Bebê Mario. Enquanto outros filmes tentam ter calma e adaptar um único jogo, os longas de Super Mario não têm medo de fazer referências a vários jogos diferentes do encanador de uma só vez, misturando tanto games novos quanto antigos. Dá pra perceber isso na cena fantástica em que Mario e Luigi são transformados em bebês, e Yoshi precisa carregá-los para fugir de um dinossauro. Caso não saiba, essa cena é uma referência ao jogo Yoshi's Island, em que o jogador controla um Yoshi que precisa se aventurar enquanto carrega o bebê Mario por aí. Por isso, essa cena é muito emocionante para os fãs desse jogo. Mas mesmo quem não conhecia Yoshi's Island, com certeza achou as versões bebês do Mario e do Luigi muito fofas, bem como a versão bebê do Toad. Luigi usa pincel mágico. O pincel mágico do Bowser Jr. mostrou ser uma arma muito poderosa, dando um trabalhão para Mario, Luigi e até mesmo Rosalina. Então, qualquer um comemora ao ver a cena em que Luigi consegue roubar o pincel e usá-lo contra os dois Bowsers. O inesperado é que, ao invés de usar o pincel mágico para criar uma arma poderosa ou um monstro gigante, Luigi criou algo que tirou a risada de muita gente. Um boneco 2D que se move de um jeito todo esquisito. E essa cena fica ainda mais hilária quando você percebe que esse é o Mr. Game & Watch, o mascote da antiga linha de consoles portáteis da Nintendo, chamada Game & Watch. Ninguém imaginava que algo tão obscuro da história da Nintendo seria referenciado desse jeito aqui. Bowser Jr. em perigo. Apesar de Bowser Jr. ser um vilão e ter cometido muitas maldades durante o filme, meio que todo mundo adora ele, principalmente porque estamos falando de um garotinho fofo. E é por isso que foi muito desesperador vê-lo sendo engolido por um monstro que ele mesmo tinha criado. Bowser Jr. é muito mau, mas ele não merece perder a vida, já que pode aprender a se tornar alguém melhor quando crescer, se tiver uma educação melhor. Felizmente, o Mario é um verdadeiro herói e está disposto a arriscar sua vida para salvar até mesmo seus maiores inimigos. Então ele usou a Red Star para resgatar Bowser Jr. antes que fosse tarde demais. Depois disso, nem Bowser nem seu filho estavam mais focados em derrotar o encanador ou dominar o universo. Eles perceberam que o mais importante era que ficassem juntos e que nada importaria se os dois estivessem separados, o que é muito lindo. Abraço. Quando Peach beijou Mario na bochecha, foi fofo, mas antes disso, houve uma interação entre os dois que foi bem vergonha alheia mesmo. Estamos falando de quando Mario e Peach se reencontraram no espaço. A princesa abriu os braços para abraçá-lo, mas ele levantou a mão no mesmo momento, para dar um aperto de mãos. Ficou claro que Peach se sentiu desapontada, e tudo que o Mario disse só piorou a situação e o fez perder a oportunidade de dar um abraço nela, que certamente era o que ele queria fazer se não estivesse com vergonha. Sério, dá vontade de gritar com o Mario depois desse vacilo. O botão de inscrição tá piscando só pra você. Clica nele e ativa o sininho agora mesmo. Fase de Mario e Peach. É sempre bom ver o Mario e a Peach lutando lado a lado. E apesar de eles terem ficado separados na maior parte do filme, podemos vê-los trabalhando juntos outra vez durante a invasão ao planeta Bowser. E isso acabou dando origem a uma das melhores cenas de ação do filme inteiro. Isso se não for a melhor. Os dois acabam entrando em um corredor fechado, cheio de monstros e armadilhas, que lembra muito uma fase de Super Mario, e a semelhança é proposital, porque vemos Bowser Jr. assistindo tudo através de uma tela como se fosse um jogo, e até mesmo colocando armadilhas e mais inimigos, o que lembra muito Super Mario Maker, jogo em que você pode criar suas próprias fases de Super Mario. Porém, a melhor parte mesmo é como a coreografia da batalha é insana, com os dois improvisando para lutar contra todos os inimigos, e até mesmo ajudando um ao outro para não caírem em todas aquelas armadilhas
armadilhas. Até mesmo a gente fica sem fôlego assistindo a isso. História de ninar. Algo muito legal sobre o Bowser é que, apesar de ser um tirano que adora raptar princesas, ele é um pai que realmente ama o seu filho e tenta dar o melhor para ele, mesmo que da forma errada. E vemos isso em um flashback adorável, em que Bowser conta uma história de ninar para seu filho. O problema é que essa história de ninar não é bonita, pois é a história de como Bowser e seu filho vão se unir para construir um planeta juntos e raptar a princesa Rosalina, na intenção de usar os poderes dela para destruir todo o universo. O arqui-inimigo do Mario basicamente contava o seu maior plano para seu filho como história de ninar, o que levou Bowser Jr. a colocar esse plano maléfico em prática no filme. Presente do Mario. Um dos vários momentos fofos entre Mario e Peach aconteceu na festa de aniversário da princesa, antes de ela ir para o espaço. Quando Peach estava sozinha no topo do castelo, Mario apareceu para fazer companhia a ela, e o principal, dar o seu presente de aniversário, um guarda-chuva rosa muito estiloso, e que inclusive foi útil para Peach, já que ela começou a usá-lo como arma em combate. Porém, a parte importante de verdade foi a reação de Peach, porque ela realmente adorou o presente. Mas sentimos que o mais importante para a princesa foi o presente vir do Mario, do que o presente ter sido um guarda-chuva rosa, apesar de ter sido um ótimo presente, já que o acessório combina muito com ela. A diversão continua em um clique. Tem 2 vídeos na tela só esperando por você. Obrigado por assistir e até mais!